Boa noite. Boa noite. Tu que viajaste muito esta semana, pensaste nisso ou não? Não penso nisso. De maneira alguma, isto são coisas absolutamente excepcionais. Como, aliás, os números que a Isabel mostrou são esmagadores desse ponto de vista. Isto pode ser visto de vários pontos e muito interessantes. E, de facto, a cobertura mediática é sempre uma cobertura super emocional, anormalmente emocional. Aliás, é uma cobertura até racista, porque tudo o que envolve, se for um caixão que chamam um barco a atravessar o Mediterrâneo com imigrantes subsaarianos que já morreram muito mais, isso não tem nem um décimo da atenção, o que não significa que as coisas são mais valiosas ou menos consoante o número de mortos, mas significa que as coisas não são mais valiosas porque os mortos são brancos e europeus. E, portanto, há sempre uma cobertura mediática desproporcionada e, sobretudo, muito focada nas questões emocionais, quando eu gostaria imenso de ouvir, gostaria com sinceridade, psiquiatras, sociólogos, especialistas em segurança aérea, as relações custo-benefício das medidas securitárias, porque isso não é uma questão... Não é uma questão secundária. A questão do sigilo médico, que foi aqui também levantada, que a mim me parece muito interessante, e a questão que a Isabel focou, que eu subscrevo inteiramente, até porque é aquela que sobre a qual eu li mais. Eu acho que há um livro que ninguém devia deixar de ler na vida, que é o 1984, do Orwell, que ele fez a pensar no stalinismo e no nazismo, que eu acho que é um livro absolutamente fundamental. É digamos, é assim, uma coisa daquelas que a gente devia ter sempre no bolso ou na memória, que é um livro sobre o Estado total. O Estado na sua imensa concentração de poder e no seu domínio absoluto e total sobre os cidadãos e de como isso pode ser extremamente perigoso. Eu gostava de lembrar que a Europa, ao contrário do que as pessoas pensam, nós não tivemos sempre bilhetes de identidade nem passaportes. As pessoas, aliás... Nós nunca tivemos uma Europa tão fechada, como a Europa de Schengen, porque no início do século XX não havia tal coisa chamada bilhete de identidade. Mas não existe, Raquel. Semelhante. Desde logo não existe porque... em Inglaterra sequer. Sim. Não Desde existe. logo porque, primeiro porque as pessoas não circulavam com tanta facilidade nem em tanta quantidade, mas também porque os Estados eram menos fortes. As pessoas esquecem-se de pensar que os Estados, o fortalecimento dos Estados, aliás, o Estado-nação é uma criação moderna, tem 100, 200 anos, depende dos países, e ela nunca atingiu esta extensão de saber sobre as nossas vidas. E nós, quando, em nome de controlar um risco, que é um risco absolutamente mínimo, colocamos a possibilidade, como se colocou com o 11 de setembro, que para mim é gravíssima. E, aliás, na minha vida nada mudou depois do 11 de setembro, a não ser eu ter ainda mais medo, porque o terrorismo tem sido combatido com terrorismo de Estado, com invasões e com bombardeamentos massivos de países, o que não tem impedido o terrorismo, pelo contrário, tem aumentado o terrorismo. Portanto, isso não é... As medidas securitárias não nos têm posto a salvo de nada. Mas o que aconteceu em 1912, quando se cria a primeira carta antropométrica na França, nomeadamente para os vagabundos, quantas vezes anarcossindicalistas e, portanto, os ditos inimigos do Estado e populações ciganas, etc., tudo isso vai ser depois usado pela Interpol, que aliás vai ter um chefe das SS, e depois vai ser usado para matá-los e exterminá-los. E os que não têm registro, os que não vão ter registro na Interpol, são os que mais facilmente conseguem fugir. Portanto, a questão é, qual é o risco de ter um Estado que é a maior concentração de poder que existe na história? É maior ter todos os nossos registros biométricos, genéticos ou outros, é estar a colocar... o problema é este, é a concentração de tanto poder numa instituição que a qualquer momento se volta contra nós e passa a ter meios absolutamente gigantescos de domínio sobre toda a sociedade. E eu acho que deve-se refletir sobre isso quando se pensa nestas medidas securitárias, até porque o que os politólogos norte-americanos, os próprios politólogos liberais norte-americanos, chamam ao Estado norte-americano depois do 11 de setembro, é Estado securitário. Eu iria mais longe, mas eles chamam o Estado securitário.